Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada, e no vídeo de hoje eu venho falar mais uma vez sobre o caso Henri Borel. Nesse vídeo agora eu vou explicar como que funciona o processo criminal quando a gente está diante de um homicídio, de um crime contra a vida. É muito diferente do que acontece com os demais crimes. A gente vai ter o julgamento feito por pessoas do povo. É a própria sociedade quem vai dizer se aquele réu é culpado ou inocente. Eu vou agora então explicar de uma forma bem simples para vocês por quais procedimentos o caso do Henri Borel vai passar dentro do processo criminal até que haja uma sentença definitiva, uma decisão condenando ou não os acusados, ok? Então, no último vídeo em que eu falei sobre o processo do Dr. Jairinho e da Monique Medeiros, em que eles respondem pela morte do menino Henri Borel, eu expliquei que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida pelo juiz da causa. Então, se você não acompanhou esse vídeo, é bastante útil para você, para que você possa compreender todo o procedimento do Tribunal de Júri, que é o meu objetivo aqui de explicar parte a parte, né, em cada um desses vídeos. E agora eu vou explicar o que está por vir nos próximos dias, meses. Foi dado início o processo criminal mesmo do Tribunal de Júri, de competência do Tribunal de Júri, para poder avaliar se houve crime ou não, quem foi o autor desse crime, se há alguma razão para não punir os culpados. Então, tudo isso vai ser decidido nesse processo agora que já está em curso. No dia 7 de maio, a juíza recebeu a denúncia e concedeu o prazo legal de 10 dias para que os réus apresentassem a defesa. Uma vez apresentada essa defesa por escrito dentro do processo, o Ministério Público vai então ser chamado para se manifestar sobre o conteúdo daquela defesa. Ouvido então o Ministério Público, serão realizadas algumas diligências que se mostrarem necessárias e o próximo passo é a realização de uma audiência com o juiz. Serão ouvidas as testemunhas no número máximo de 8 para a acusação e 8 para a defesa, e nessa audiência de instrução, o réu também vai ser ouvido. Vai haver o interrogatório do réu. Então, esse vai ser o primeiro momento em que o Dr. Jairinho e a Monique Medeiros terão a oportunidade de falar em juízo, para o juiz, e falar pessoalmente, não por meio dos seus advogados. Finalizada então essa parte instrutória, ou seja, que tem o objetivo de instruir o juiz, de levar conhecimento ao juiz, elementos de convicção ao juiz, ele então vai proferir uma sentença. Só que não é uma sentença final, se chama sentença de pronúncia ou sentença de impronúncia. Eu vou explicar como é que funciona. Vamos supor que chegue nesse momento e o juiz tenha se convencido de que não é o caso de levar o processo a julgamento pelo Tribunal de Júri. Quais são, normalmente, as teses que conseguem levar à absolvição sumária, que é aquela em que não vai nem discutir mais nada a partir daí? A gente tem a alegação de que o fato não ocorreu, ou o fato ocorreu, mas não é crime, ou o fato ocorreu, é crime, porém o réu não cometeu esse ato, não concorreu para esse crime, ou seja, ele não participou de nenhuma forma desse crime, aí pode haver também a absolvição. Ou então, vamos supor que fique demonstrado que houve uma excludente de ilicitude, que é o termo que a gente chama em direito, que são aquelas situações em que você pode cometer um crime, mas você está amparado pela lei para poder cometer esse crime.
que seria o caso da legítima defesa, que é o mais comum, que a gente normalmente ouve falar, certo? Então, nesse momento do processo, o juiz vai poder absolver os réus com base nesses fundamentos. Existe também mais uma questão que pode ser decidida aí, nesse exato momento da sentença de impronúncia, que seria a absolvição imprópria. Eu tenho aqui no canal um vídeo em que eu falo sobre as consequências da loucura numa sentença criminal. Eu até utilizo o caso do menino Gael para poder falar sobre isso. Então, se você tiver curiosidade, eu vou colocar o link aqui na descrição. Mas então, esses são os casos em que poderia haver a absolvição. Sendo que nos primeiros casos seria a absolvição sumária, que a gente chama, e nesse último caso, que é quando a gente enxerga a existência de um inimputável, ou seja, uma pessoa a quem não se pode aplicar uma pena, aí vai haver uma absolvição imprópria. Só que isso é exceção. Só pode haver absolvição imprópria nessa fase do processo se a impossibilidade de compreender os atos, a gravidade dos seus atos, for a única tese de defesa do réu, certo? Então, já expliquei bem en passant quais são as causas que normalmente levam à absolvição dentro do processo criminal, sem levar ao julgamento pelo tribunal de júri. E agora a gente vai ao que mais nos interessa, que é a sentença de pronúncia, que é quando o juiz reconhece que o crime aconteceu e que há realmente indícios que levam a crer que aquele réu pode ter sim praticado aquele crime. Até aí, a gente não precisa de certezas. A gente precisa de indícios fortes, entende? O juiz, então, não vai julgar as partes, julgar os réus. Ele não vai dizer se o réu é culpado. Quem tem que dizer isso é o tribunal de júri. São os jurados. Ele vai dar início, então, através da sentença de pronúncia, à segunda fase do processo, que vai ser levar os réus a julgamento pela sociedade. É claro que da sentença de pronúncia vai caber recurso também. Aí vai subir para a instância superior, vai ser tudo discutido e rediscutido lá na frente. E quando o processo voltar, não cabendo mais recurso contra a sentença de pronúncia, vai ser iniciada essa segunda fase do processo de tribunal de júri, que vai, então, levar os réus a julgamento pelo tribunal de júri, pelos jurados, pessoas da sociedade como eu e como você. Então, eu tenho muito mais ainda para falar sobre essa segunda fase, só que eu não posso me estender muito, então eu vou deixar esse conteúdo para um próximo vídeo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, você está convidado a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você seja avisado tão logo eu poste esse novo vídeo sobre o assunto, ok? A gente se vê na próxima!